Amados amigos, irmãos na fé, quando nós nos preparamos para entrar neste santuário, o Padre faz as orações iniciais, traça sobre si o sinal da cruz. A primeira coisa que fazemos diante de Deus, do seu altar, é pedir perdão. E logo depois o Padre faz a oração que nós chamamos de oração coleta. O Padre oferece a intenção da comunidade para Deus. Quando o Padre fala oremos, o Padre convida toda a comunidade a rezar junto com ele. E nós rezamos na oração coleta de hoje, além de rezarmos pelo 7º dia e pela alma do nosso irmão Mário Alves, pedimos assim a Deus: Deus, concedei a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem. Fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. A santidade, ela se baseia justamente nisso, em fazer a vontade de Deus. Mas esquecemos que a santidade, ela não é um esforço humano, é uma graça de Deus. À medida que nos abrimos para o Espírito Santo e para os sacramentos, Deus vai dominando a nossa vida, Deus vai nos agindo, Deus vai nos transformando. Os santos não são santos por seus próprios méritos, eles permitiram que Deus agisse em sua vida. E muitas vezes queremos servir a Deus, queremos ser santos, mas do nosso modo, como eu quero. E a oração de hoje, ela adjetiva esse servir. Servir como se deve. O serviço, então, não é aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer, é aquilo que deve ser feito. É importante lembrarmos a oferta de Abel e de Caim. Deus não aceita a oferta de Caim, porque Caim não oferece a Deus aquilo que Deus quer, mas aceita de Abel, porque Abel oferece a Deus aquilo que Deus quer. E como entender esse como se deve servir a Deus? São Paulo nos fala hoje da teologia da cruz. A cruz é a maneira de servir a Deus. Não há outra maneira de servi-lo. A cruz, ela não só ilumina o nosso sofrimento pessoal, mas a cruz, ela nos traz um significado de resposta. A cruz não é um desejo de sofrimento, ela ilumina o sofrimento, mas não é um desejo. A cruz, ela simboliza não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. É belo quando meditamos a cena do nosso Mestre Jesus Cristo no Getsêmani. Nos fala o texto de Mateus que Jesus se prostra. Jesus, o sábio, Jesus, a sabedoria humana, Jesus, o Verbo de Deus, Jesus, o único homem que não errou, diante de Deus, põe a sua testa no chão, se prostra, né? Não somente se ajoelha, mas ele põe a sua testa no chão e fala: contudo, não seja feito como eu desejo, mas como tu quer. O próprio Verbo entendeu que a maneira de servir a Deus não é a maneira que Ele quer, mas a maneira que Deus quer. E a cruz é isso, não é desejar o sofrimento, mas é deixar a nossa vontade de lado. Paulo, na carta de hoje, ele tem um carinho muito especial pelos filipenses, porque os filipenses sempre ajudaram Paulo, sempre foram solícitos com Paulo. É diferente quando a gente lê Filipenses e Coríntios. Filipenses é esse Paulo amoroso, né, que fala assim: tenho um carinho grande, meus amigos, meu amor, minha alegria, minha coroa, né? Paulo se endereça a essa comunidade generosa, uma comunidade que sacrificava-se, diferente da de Corinto. A gente lê a carta de Corinto, Paulo, ele sempre está exortando as pessoas, um tom mais rígido, porque aquela comunidade era uma comunidade que fazia a sua própria vontade, era uma comunidade dividida, era uma comunidade que havia rixas, cada um queria impor a sua vontade na comunidade, e causava rixas ali,
e todos deixavam de lado a vontade de Deus que cria a unidade. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos exorta a não sermos os donos. O dono se difere do servo, aquele que serve como deve servir. O dono faz aquilo que ele quiser. O dono pode derrubar, o dono pode construir. É como o pároco, né? O pároco, por exemplo, na nossa provisão, fala-se assim: o pároco tem poder ilimitado. Interessante, né? Tem poder ilimitado. Se eu quiser derrubar e construir, eu posso. Se eu quiser tirar, eu posso. Se vocês financiarem, eu faço tudo aquilo que é possível, aquilo que eu quero, né? O dono faz o que quer, mas o administrador não. E a diferença é essa, porque nós não somos o dono. Quem é dono é Deus. Deus é o dono da vida. E muitas vezes a gente se engana, porque a gente acha que é dono de uma coisa, dono de um carro, dono de uma casa, dono de não sei o que lá. É até bom, né, esse dono. E daí vem até os provérbios de tratamento em português: dom, dona. É bom exercer o poder, é bom dominar, é bom ter algo meu. E tudo essas coisas passam, a matéria vai embora, vem um ladrão, vem a corrupção, tudo se estraga. É como o caso do celular: a gente compra um celular tão bom, né? E depois no ano seguinte vem outro melhor. E aquilo que a gente tem fica para trás, não vale nem metade daquilo que você pagou. As pessoas sempre estão nos incentivando a ter, a consumir. É interessante no Instagram, os tais dos recebidos, né? Abre os nossos olhos, olha como eu queria também ter. E todas essas coisas passam, tudo passa. E até as pessoas passam. E o nosso grande pecado é se achar dono das pessoas. A gente se casa, acha que a pessoa é minha, eu faço aquilo que quiser. Tá, é meu. E quando a gente tem essa noção de que somos administradores, no nosso coração vem aquela coisa de São José. José, ao olhar Maria e Jesus, não os via como seus, mas de Deus. E ele tinha a certeza que Deus, diante de Deus, ele teria que prestar contas. Quem dera também se nós fôssemos assim. Se nós olhássemos o meu marido, minha esposa, o meu pai, os meus filhos, não como meus, mas como pessoas que eu tenho que conquistar todos os dias, que eu tenho que cuidar todos os dias, não ser dono deles, não ser donos dos senhores do seu destino, porque somente um é o dono do destino, que é Deus. Porque esse nosso coração, querendo usurpar o direito de Deus, o primeiro homem, Adão, cometeu este pecado, quis se colocar no lugar de Deus. E nós nos colocamos no lugar de Deus quando ditamos às pessoas, queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos, e esquecemos que somente há uma regra, que é a palavra de Deus. E até a morte ilumina a gente, ilumina a realmente termos uma relação boa com as pessoas que amamos. A morte nos revela que nós somos administradores. Estamos passando por uma pandemia, usamos máscaras, diminuímos a quantidade, não nos aglomeramos, porque tem um vírus invisível a olho nu que é capaz de nos matar. A pessoa que eu amo profundamente, amanhã não pode mais estar comigo. Ou as pessoas que me amam, amanhã não pode mais estar comigo. Cada dia deve ser vivido assim, não como uma posse, mas como administradores. Olhar aquilo como se fosse do Senhor. E somente o Senhor tem poder de modificar. É engraçado aquela coisa, né? A gente pergunta no casamento, né? Aí você vai casar, conhece os defeitos? Conheço, padre. Sabe o que ele faz de ruim? Conheço, padre. O que ele faz de bom? Sei, padre. Se eu pedir para você fazer uma lista das coisas boas e ruins, qual que vai ser maior? A pessoa fala assim: ah, de coisa ruim, padre, mas pode deixar, porque quando eu casar, eu mudo ele. É fadado ao fracasso, porque somente uma pessoa pode nos mudar: Deus. E como Deus muda o nosso coração,
quando nós nos permitimos, quando nós nos abrimos a Ele, o Senhor não invade, o Senhor bate a porta. Que nesse dia, ao ouvirmos as palavras de nosso Salvador, que tenhamos essa relação saudável com as coisas, com as pessoas. Não somos donos, somos administradores e devemos cuidar, porque Deus vai nos cobrar futuramente. E, amados irmãos e irmãs que estão aqui para celebrar o 7º dia de Mário Alves, que Deus possa consolar os seus corações, que a morte possa dar um novo significado, porque às vezes no nosso cotidiano, aquela pessoa está lá todo dia, nossa esposa está todo dia, nossos filhos estão lá todo dia, mas esquecemos que amanhã não poderá mais. Então que a morte possa transformar a sua vida, de perceber que amanhã a pessoa que está ao seu lado pode não mais estar. Que Deus possa nos dar esse coração de bons administradores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.